que o planeta ele fique detonado de forma mais rápida, né? Mais célere, né? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter. Quando a gente olha para o patrimônio, né, a gente vou tentar pensar junto com vocês aqui, né? Quando a gente olha para o patrimônio e aí tenta fazer uma ligação de patrimônio com mudança climática, eu vejo uma saída por esse caminho, né? De que quando da preservação dos patrimônios, inclusive aí os patrimônios eles são tipificados, né? Existe o patrimônio ambiental, por exemplo. Quando da preservação dos patrimônios, a gente está contribuindo para tentar mudar o nosso impacto nesse planeta. O exemplo mais claro foi esse, dentro das trilhas aí, né, fazendo uma releitura agora à luz da questão ambiental, dentro do curso que a gente promoveu aí com o pessoal em Catingueirinha, mas para outras comunidades, a gente começou a ver dentro das fichas que eles preenchiam, uma ficha que falava sobre pintura de índios, ou era alguma coisa do tipo, assim, né? Pintura nas rochas, pintura nas pedras e tal. Aí a gente perguntou, o que é isso aqui? Aí alguém falou, né? Todo mundo foi falando, não, isso aqui é que os índios deixaram e tal, tinha até um cemitério de escravizados também e tal. E a gente foi lá ver, né? A gente foi, pegou o carro e lá ver o que é que era cada uma dessas coisas que o pessoal estava escrevendo. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com as que aí o Beré conhece, na época também, né? Ajudou, mostrou lá, né? Alguns exemplares que coletou ao redor, né? A machadinha, né? Talvez o pilão, tinha alguns instrumentos, né? Você como um excelente professor, né, profissional e cuidando dessas questões, se colocou de pronto ali para defender. E aí isso é importante, né, porque você acaba atuando na preservação também desses objetos, né? O que seria um patrimônio natural, que seria um patrimônio ambiental, um patrimônio natural. Então, a partir do momento que a gente mapeia essas trilhas, e aí a gente leva um arqueólogo, né, o Everaldo, ele preenche as fichas disso, que é o CNSA, Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos. Então, perceba, né? Eu estou fazendo aqui um caminho. A gente primeiro identificou qual era o problema pela Caritas, a Caritas trouxe uma demanda para a gente foi até o território, conversamos com o território, com as comunidades do território, colocamos a proposta, as comunidades aceitaram, a partir daí a gente fez um conjunto de ambientações, conjunto de informações, que resultou num inventário participativo. Participativo por quê? Porque toda a comunidade participou. Quase toda a comunidade participou, mas a comunidade foi convidada a participar, toda a comunidade foi convidada a participar. Então, foi a própria comunidade que disse o que era patrimônio e o que não era patrimônio. Depois a gente conflitou isso, né? A gente colocou ali lado a lado, em contraste com o que a legislação diz. E aí saíram algumas coisas, né? Saíram várias coisas que... O que a gente vai fazer com isso? Eu lembro bem dessa discussão. O que a gente vai fazer com isso? Mas, vamos fazer um museu. E aí nasceu o museu, né? O Museu da Resistência, das comunidades e tal. Inclusive, assim, não nasceu da noite para o dia, né? Foi terreno que foi doado, foi comprado, material também, né? Foi um museu feito por mutirão, então ele nasce com essa ideia do mutirão. Mutirão, na sua etimologia da palavra, quer dizer várias mãos, né? Então, várias mãos ao mesmo tempo fazendo algo que é da comunidade, né? E isso é muito bonito, isso é muito forte. Ao lado da Casa de Sementes, né? Então, quase uma coisa que não tem distinção ali, porque acaba que a Casa de Semente também é um elemento de preservação do patrimônio natural, né? Que são as sementes crioulas, né? Então, o museu ele nasce nesse propósito. E aí, uma das coisas que se sobressai e que não pode ser colocada dentro do museu, a não ser por meio de uma representação, um mapa, uma imagem, alguma coisa, são as inscrições rupestres, né? Os vestígios arqueológicos, que é patrimônio, né? Bom, a gente fez esse trabalho, né, que foi o trabalho lá de mapeamento, né? A gente georreferenciou, a gente levou, naquele momento não existia com tanta facilidade as coisas do georreferenciamento, a gente comprou, o Everaldo trouxe, o arqueólogo trouxe o GPS dele, profissional, e a gente georreferenciou ali uns 4 a 6 sítios arqueológicos, e aí isso entra como um grande sítio arqueológico, né? Então, o trabalho do Everaldo ele foi fundamental naquele momento. A gente fez essa visita em loco, fizemos o georreferenciamento e preenchemos esses dados. Só que tudo isso ficou para o Infam, foi encaminhado, né? Acho que o Infam depois até caminhou por aí e tal, mas não houve muito avanço nas coisas. Mas perceba, né? A partir do momento em que a gente faz esse cadastro,
que a gente faz essa identificação, e aí não sou eu fazendo, são as comunidades que ajudam, né, a UFC que ajuda, né, então é um trabalho de parcerias, né, de forma horizontal. A partir do momento que a gente faz isso, a gente acaba criando um elemento para salvaguardar esses territórios. Então, eu acho que isso contribui bastante para essa questão do debate das mudanças climáticas. Porque esses territórios, quando eles estão salvaguardados, né, eles são patrimônio, a ideia naquele momento era vamos salvaguardar esse território para que, no momento em que vier um interesse de fora, né, essas pessoas de fora, para comprar essa terra, né, para especular, para destruir e tal, não vão poder porque é patrimônio. E não vão poder porque essas comunidades estão organizadas em torno da sua história, né, em torno da sua memória. Eu lembro, na época, uma moradora trouxe, não sei se foi mãe de Valéria, trouxe, inclusive a Valéria vai defender a dissertação na próxima semana de mestrado. Mas não sei se foi a mãe da Valéria que trouxe um livrinho, né, sobre a história da comunidade, que também muito nos ajudou a entender ali a história da comunidade catingueirinha. Então, a defesa do patrimônio natural, ela ajuda, acredito eu, na defesa do nosso mundo, né, do nosso meio ambiente. Além disso, né, então a gente fez o trabalho do inventário participativo. Esses são os territórios que a gente trabalhava naquela altura de 2014, né? Trabalhou ali em Russas. Aí, Russas, a gente utilizou uma outra metodologia de trabalho. Limoeiro do Norte, né, na Chapada do Apodi, a gente trabalhou com outra metodologia. E o inventário participativo foi mesmo aí na região de Potiratama e Alto Santo, né? Aqui são os primeiros trabalhos, né? Vocês vão se ver nessas imagens, assim, são os meninos bem jovens, né? E os nossos bolsistas. Eu gosto muito dessa imagem porque eu acho que mostra essa partilha, né? Ali no território, do lado de fora. Teve um que foi dentro de casa, a gente trabalhou muito dentro da igreja, né? E aqui a gente pode ver ó, a metodologia em ação, né? Então a gente pediu para que os meninos identificassem o que era patrimônio material, o que era patrimônio imaterial, o que era patrimônio documental, e colocar em cartolinas com cores diferentes, né? Então, que o patrimônio material era, sobretudo, isso que estava em rosa, né? Nas cartolinas em rosa, o pilão, o moinho, a escola. E ali, em azul, eles qualificaram, né? A turma qualificou esse patrimônio como de outra coisa, né? Como se fosse um saber, um fazer alguma coisa. E depois, no grande debate que a gente teve, a gente foi remanejando isso, né? Aí o pessoal, não, oratório é patrimônio material, aí por isso que ficou nesse cartaz aí, né? Então, ó, aqui, ó, em patrimônio material, aí tudo isso, né? A festa, a padroeira, a família, o riacho seco, a colheita, o crochê, a língua, o bordado, né? Inúmeros patrimônios que as comunidades possuem, né? E aí eu acho que é uma coisa interessante, né? Porque, assim, um dos debates hoje sobre meio ambiente diz respeito às formas de produção. Então, a gente tem um outro modelo de produção com as famílias. Eu vou falar sempre de Catingueirinha, porque que é o pessoal que a gente mais continuou o debate, né? A gente mais continuou o cordão umbilical, né? Assim, depois que a gente terminou o trabalho de formação, a gente continua sempre voltando para Catingueirinha, é quem mais a gente encontra. Mas quando a gente vai a Catingueirinha ou qualquer outra comunidade do entorno, a gente vai perceber a questão dos quintais produtivos. E aí o quintal produtivo, eu acho que ele entra como elemento patrimonial.